Nesse vídeo você vai aprender 4 habilidades que todo gestor de tecnologia precisa ter para se tornar um bom líder. Seja bem-vindo, eu sou o Bruno Braga e eu trabalho como Tech Manager no Nubank. Um dos primeiros pontos e mais importantes a se destacar quando você está se desenvolvendo como um gestor de tecnologia, Tech Manager, Tech Lead, tanto faz como a sua empresa chame isso, é que ser gestor não é ser líder. Liderança é um papel e não um cargo. Então você precisa conquistar esse espaço dentro do seu time, principalmente em casos que você está chegando de fora direto como gestor dessas pessoas. E a primeira habilidade que você precisa desenvolver é comunicação eficaz. A palavra eficaz, ela pode ser facilmente confundida com a palavra eficiente, mas existe uma diferença muito interessante entre as duas. Eficiência consiste em você fazer certo as coisas. Já eficácia significa você fazer a coisa certa. Então no início pode parecer que você só precisa conversar com todo mundo, estar presente nas reuniões e pronto, tá tudo certo. Mas quando a gente está falando de eficácia na comunicação, isso quer dizer escute ativamente, que significa você prestar atenção de verdade no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão expressando, entender genuinamente os pontos de vista delas. Seja claro e conciso. Muitas vezes a gente vai lidar com várias áreas diferentes, então é importante que você evite os jargões técnicos, né? A linguagem, a forma de fazer. Seja mais claro, dê exemplos de forma, faça analogias para as pessoas entenderem e seja direto ao ponto. Use linguagens corporais e expressões faciais, principalmente nesses momentos agora que a gente está passando de um ambiente majoritariamente remoto. É importante que você expresse muito bem com o seu rosto o que você está sentindo, se você está surpreso, se você está mais sério. É importante você expressar isso, principalmente na câmera. Isso ajuda a passar a sua mensagem, né? Então, comunicação eficaz tem tudo a ver com isso. E seja assertivo. Quanto mais você expressar suas opiniões com confiança e de maneira clara, melhor. Mas, obviamente, respeitando também a opinião das outras pessoas que estão em volta, do seu time, das pessoas, dos stakeholders que estão na reunião. Sempre respeite as opiniões, mas seja claro e objetivo e fale isso com muita confiança. A segunda habilidade fundamental que você precisa desenvolver é visão estratégica. Como gestor, é importante que você sempre olhe o panorama geral, com zoom out, antes de tomar qualquer decisão. No início, é muito comum você olhar um débito técnico, por exemplo, e falar, não tem como passar desse jeito, não vai pro ar desse jeito, sem entender o contexto de cliente, sem entender o contexto de liderança, sem entender o contexto de negócio que está acontecendo ali. Então para, respira e tenta olhar o panorama geral, tenta dar um zoom out ali. Junto com esse panorama geral aí que você tem que olhar para os problemas, é importante você desenvolver uma micro habilidade ali que é antecipar problemas. Então você vai olhar de uma maneira geral e vai olhar os possíveis problemas que podem dar no futuro de acordo com a situação e de acordo com a decisão que você precisar tomar. Desenvolver essa micro habilidade vai ajudar você a tomar decisões hoje que não vão te ferrar no futuro. Outro ponto que vai te ajudar a desenvolver a sua visão estratégica é testar hipóteses em ambientes controlados. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma pequena hipótese, testa ela primeiro dentro do seu squad, vê se funciona. Ah, funcionou, legal, vamos expandir um pouco mais, vamos expandir para outro squad, vou conversar com outro manager. Será que a gente consegue expandir para lá? Então teste essas suas hipóteses em ambientes controlados, que isso vai te ajudar a desenvolver a sua visão estratégica. A terceira habilidade que você precisa desenvolver como manager é resolução de problemas. Pô, Bruno, mas resolução de problemas é algo extremamente genérico. Pois é, mas para você ser reconhecido como um líder tem um ponto bem específico aqui. Quando eu digo resolução de problemas, eu quero dizer que quando você se deparar com um problema, você vai puxar essa responsabilidade para você, avaliar as situações complexas que tem nesse problema, tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas e vai planejar a implementação de uma solução viável para esse problema. Percebe como não é tão genérico assim? Aqui a gente começa a misturar um pouco com a habilidade que a gente viu anteriormente, que era a visão estratégica. Quando você puxar essa responsabilidade para você desse problema, você vai ter que olhar de um panorama geral, vai ter que traçar a forma, antecipar problemas. Então as coisas começam a se misturar. E a quarta habilidade é a da colaboração. Todo mundo já ouviu aquela história da diferença entre um chefe e um líder, né? E por mais clichê que isso seja, você colaborar com o seu time faz você ser reconhecido como um líder e não só como chefe deles. Então assim, entenda quais são os blockers, quais são
reconheçam as dores e se disponha a ajudar, as pessoas, colabore com isso. Se responsabilize por ir falar com uma pessoa que está bloqueando uma tarefa. Puxa isso pra você. Dê ideias, participe. Uma vez um gestor falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Se você tá numa reunião, é porque esperam que você participe dela. Então colabora, tira dúvida e principalmente faça provocações. Mas obviamente não do tipo pra arranjar briga, né? Eu tô falando provocações no sentido de você colocar opiniões contrárias ao que estão decidindo. Colocar pontos de vistas diferentes pra realmente provocar uma discussão maior ali. Por isso, provocações. Com o tempo, além de você ser reconhecido como líder naquele time, as suas ideias também vão ser bem recebidas. E isso é super importante quando você é gestor. Essas foram as 4 habilidades fundamentais que você precisa saber para se tornar um bom gestor de tecnologia, ou tech manager, ou tech lead. Me conta aqui nos comentários se você já tem essas habilidades, se você está desenvolvendo essas habilidades, ou se você nem sabia que essas habilidades existiam ou que elas eram importantes. Me conta aqui, se inscreve no canal e até a próxima!